Boa noite a todos. Então, estamos realizando mais uma explanação doutrinária e o tema hoje é: todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Antes, então, eu convido a todos para elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai de bondade, nosso Criador, para que Ele nos envolva em sua paz celestial. Senhor, fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe, o futuro não nos cause ansiedade. Arranca-nos as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores. Converte-nos em servidores fiéis de tua doutrina de luz para sempre. Assim seja. Então, rebuscando lá o nosso tema principal, todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado, né? Esse ensinamento nós vamos encontrar então no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que já inicia com uma máxima do Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Situando assim, a pobre de espírito, os humildes de espírito, em primeiro lugar, entre as virtudes que nós precisamos adquirir para entrar no reino dos céus. Antes, porém, o que precisamos entender por pobres de espírito? Os homens de má fé, os incrédulos, quiseram, distorcendo o sentido dessa máxima, fazer acreditar que por pobres de espírito Jesus se referia aos de pouca inteligência, aos desprovidos de inteligência, ou seja, os ignorantes. No entanto, por pobres de espírito Jesus se refere aos que são humildes, aos que não têm orgulho e que se colocam, na posição de que todos podem ser melhores do que ele. O humilde sabe respeitar, porque consegue enxergar o outro sem preconceito, não julga pela aparência. O humilde sabe ouvir porque tem consciência de que não é possuidor de toda a verdade. O humilde é brando, é pacífico, porque não se deixa enveredar pelas tramas do orgulho e não é conivente. Confunde-se muito humildade com covardia moral, através da qual o cristão deve concordar, ser conivente com tudo o que lhe apresentam. Mas se nós concordamos com o erro, estamos dando-lhe validade. Se concordamos com a falta de verdade, estamos sendo fracos e covardes. Jesus jamais assumiu uma postura de concordância, silenciando ante o erro, ante o delito, a indignidade para agradar indivíduos ou grupo. Fariseus e escribas surpreendiam Jesus constantemente com perguntas estapafúrdias, armando-lhe ciladas, fingindo ser seus admiradores, mas a intenção era oprimi-lo, acusá-lo, humilhá-lo. Queriam que ele mesmo se traísse com suas próprias palavras. Então, o que fazer diante destas tentativas de humilhá-lo injustamente? Deixar ser menosprezado, esmagado, desmoralizado? Não, porque isso não é humildade. Jesus não era um covarde, Jesus não era um tímido, e nem um subserviente passivo. Sua humildade era altaneira, sua mansidão era cheia de atividade, sua bondade não chegava ao extremo de renunciar ao seu espírito de justiça que o caracterizava. Além de tudo, tinha que defender sua integridade moral, precisava manifestar-se à altura de sua doutrina, que não podia ser rebaixada na sua pessoa. Então, não perdia a oportunidade de ensinar lições a seus opositores, como também para todos os modernos, escribas e fariseus dos nossos tempos que precisam da mesma lição. Numa oportunidade, os discípulos perguntaram para Jesus: quem é maior no reino dos céus? Jesus
tomando uma criança que estava próximo, colocou no meio deles, depois de beijá-lo, disse-lhes: em verdade vos digo que se não converterdes e vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer um que receber um menino como este, a mim me recebe. Por causa do amor puro, soberano, justo, né? Como o da criança, que não se julga superior a quem quer que seja, né? Alheia à superioridade de mando, de poder, que não vê maldade nem ódio na alma do semelhante, porque sua mente ainda não se impregnou dos lucros dos negócios, né? na competição do ouro, nas volúpias do sexo. É então que a criança se torna superior moralmente ao homem adulto. O pensamento de Jesus, ao servir-se do símbolo da criança, era este: se não vos fizerdes simples e inocentes, o orgulho vos impedirá a entrar no reino dos céus. No tempo de Jesus, esta culpa manifestava-se entre os discípulos. Já discutiam quem deveria ser o maior entre eles, né? Entre os 12, querendo cada um exercer preponderância sobre os demais. Quem sabe constituir-se o pastor, o bispo, o patriarca ou cargo parecido, né? Suponham os discípulos que Jesus tinha preferência por João. Mas, na verdade, porque João era o mais amado. Mas, na verdade, não era João que era mais amado, mas era quem mais amava. Daí o fato dele se aproximar mais de Jesus, o que levou os discípulos a pensarem que lhe coubera a melhor parte. Jesus pega uma criança, então, como modelo de simplicidade de coração e diz, né? Será maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade, de infalibilidade. Jesus não quer dizer, né, de modo absoluto, que o reino do céu é para as crianças, mas para aqueles que lhes assemelham em simplicidade, inocência, candura, que são as características da infância. Jesus refere-se não só à infância, às crianças de pouca idade, né? Mas especialmente aos que não se diplomaram na vida, aos que não tiveram oportunidades e que não se contaminaram com a autossuficiência, porque têm consciência de que nada sabem e que não estão prontos. Certa altura da trajetória de Jesus, ficou assim registrada a ambição de dois discípulos que, ao nosso entendimento, são Tiago e João, filhos de Zebedeu. A indústria de pesca do senhor Zebedeu era reflexo de um homem bem-sucedido nos negócios. Portanto, os seus dois filhos, como sua esposa Salomé, né, tinham já pego o gosto pelo sucesso. Por isso, os dois filhos usam a própria mãe como porta-voz e pedem que ela vá até Jesus pedir-lhe que, em seu reino, um dos seus filhos sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. É bom esclarecer que os discípulos naquela época ainda não tinham entendido que a doutrina de Jesus era de caráter espiritual. E, então, eles acreditavam que o reino dos céus que Jesus pregava era temporal, ou seja, aqui na terra, e estavam preocupados quem seria o chefe, o superior, né, no comando. Então, como diz, né, Jesus não estava assim preocupado com a solicitude da mãe, né? Porque que mãe que não quer sucesso para os seus filhos? Mas
Chamou os 2 discípulos que tinham melhor entendimento à parte e lhes perguntou: vós não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que serei batizado? Ele queria, com certeza, referir-se ao martírio, ao sacrifício que ia se submeter. Não, lógico, ao batismo de água de João Batista, mas ao martírio, ao sacrifício que ele e seus apóstolos, seguindo-lhe o exemplo, teriam que passar. Agora, diante da indignação dos outros 10 discípulos, contra Tiago e João, achando que eles se consideravam superiores aos demais, o mestre, então, dá a todos um simples ensinamento, mostrando encaminhar o homem para a humildade, desinteresse, renúncia de si mesmo para o devotamento ao semelhante. Então lhe acrescenta: aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Jesus veio valorizar o homem pelas suas virtudes e pelo seu real saber. E a seus discípulos que queriam segui-lo, lhe acrescenta: porque o Filho do Homem também veio para não ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Existe um outro ensinamento no Evangelho com relação à humildade, que é a parábola dos primeiros lugares. Os judeus, após o culto do sábado, costumavam banquetearem-se com generosa refeição. Então, foi numa ocasião dessa que um fariseu convidou Jesus para banquetear-se, tomar a refeição comunitária em sua casa. O convite do fariseu podia até ser sincero, mas a intenção era, como sempre, preparar-lhe alguma armadilha. Como sempre, frustrada. Quem quiser acompanhar melhor essa história, essa passagem, leia lá em Lucas 14, para não me prolongar. Então, enfim, Jesus não ia deixar aqueles grosseirões saírem ilesos desta tentativa. No meio daquele ambiente que lhe era hostil, observou que escribas e fariseus tinham se acomodado nos melhores lugares da mesa, do banquete, do ágape, porque a escolha pertencia ao convidado. E então era uma oportunidade para que eles, demonstrassem então o seu orgulho, o seu preconceito, o seu egoísmo, que escondiam em seus corações de pedra, criando assim um ambiente de soberba, arrogância e ostentação que era marcante. Jesus então aproveitou aquela ocasião para ensinar uma lição de auto-humilhação através de uma pequena parábola, de que quando fossem convidados para um banquete, procurassem os últimos lugares e aguardassem o convite do dono da casa para os melhores lugares, pois todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. O mestre, nesta passagem, nos proporciona esse inesquecível ensinamento de boas maneiras. Embora essa sentença, esse ensinamento, revele conteúdo altamente simbólico, referindo-se ao banquete espiritual, para que possamos aplicá-lo em nossa vida de relações sociais, ou seja, em todas as situações em que nos encontramos, oportunidades de servir o nosso semelhante, o nosso próximo. Então, os primeiros lugares espirituais não são aqueles que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas aqueles que nos dão ensejo de servir. O convidado da grande ceia, em vez de recostar-se no primeiro lugar que achar vago em torno da mesa, deve proceder como bom servo, que depois de observar as iguarias que estão sobre a mesa, serve igualmente a todos, de acordo com a necessidade e de acordo com o paladar de cada um. Estamos falando de necessidades espirituais.
Meus caros, só quem tem plena consciência, ou seja, autoconsciência de seu valor pessoal, é que não precisa se exibir, se exaltar. Quando exercitamos o autodescobrimento, a autoiluminação, somos levados à verdadeira humildade perante a vida. Autodescobrimento, autoiluminação. Essa busca interior não está confinada a nenhuma religião. Ao contrário, é acessível a todos os seres, contudo, só se deixa penetrar por aqueles que têm, sim, sensibilidade de coração, humildade de espírito. Então, para finalizar, para refletirmos qual é nosso lugar à mesa, ou seja, qual a nossa posição no universo de nós mesmos, esta é a grande proposta feita pelo Mestre nesta parábola. A partir deste momento, Jesus nos convida a sentarmos no nosso real lugar na mesa da existência. A humildade a que Jesus nos aconselha é olhar as coisas como elas são realmente, e que sejamos nós mesmos, para que não tenhamos de ceder o nosso lugar a outro. Quem já encontrou seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros, conhece sua própria fronteira e não ultrapassa o limite dos outros, colocando em prática o amor ao próximo. Então, lembrando aqui o grande filósofo, procura-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, E assim, eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence à vida excelsa. Pois bem, aí está resumida a nossa mensagem de hoje. É oportuno esclarecer que não se tem como falar do ministério de Jesus sem fazer referência a escribas, fariseus, aos sacerdotes judeus. Da época em que viveu Jesus, que fique claro, da época em que viveu Jesus. Hoje aumenta cada vez mais o número dos estudiosos, pesquisadores judeus que aceitam Jesus como um grande profeta ou como um grande judeu. Como comenta David Fritzer, não foi só Jesus o crucificado, mas crucificado foi todo o povo judeu, fazendo assim uma alusão às constantes perseguições que sofreram os judeus nesses 2000 anos, pelos próprios cristãos. Lembrando que sem judaísmo não haveria cristianismo. Portanto, a nossa admiração, nosso respeito e amizade a nossos irmãos de nacionalidade judaica. Encerramos então com essa prece, Desvelado amigo, mestre da cruz, misericórdia para os que vagueiam nas sombras, para os que provocam o sofrimento, a ignorância, a fome, a nudez. Misericórdia para os que furtam o pão, desviam a merenda escolar, para os que golpeiam a saúde. Misericórdia para os empreiteiros das drogas, para quem é depositário da autoridade e que a usa em benefício próprio para explorar o semelhante. Misericórdia para quem é possuidor da fortuna e que não tem olhos para os necessitados. Jesus, apieda-te de nós, para que possamos manter acesa a chama da fé viva e torna-nos dignos de aqui estar, louvando-te, amando nossos irmãos no caminho da existência. Assim seja. Eu pergunto, você gostou dessa explanação? Então, dê um like aqui, embaixo, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para saber de novos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Lembrando também que ainda estamos vivendo momentos de pandemia, Então, respeitamos o isolamento social, lavemos nossas mãos com álcool e gel e, se precisar sair, não esqueça, use máscara. Boa noite a todos.